Salve, nação alvinegra, aqui é o Rô Corinho, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, semana passada foi uma coisa de outro mundo, né? Aconteceu de tudo mais um pouco, ficamos sem o Roger Guedes, suspenso no jogo contra o Bahia. Tivemos o Gabriel Moscardo, acabou fazendo cirurgia, né, de apendicite. E no próprio sábado contra o Bahia, Matias Rosa acabou se contundindo. Tá, enfim. Foi uma maravilha semana passada. Essa semana aqui já começamos já com bons fluidos. Primeiro, zagueiro, Lucas Veríssimo. Bom, Corinthians há 2 meses atrás estava atrás do jogador. Já estava tudo acertado entre Corinthians e o jogador, bases salariais, tudo acertado. Só que o Benfica, não. Ele só sai daqui pela compra. E aí ficou relutando, o Corinthians acabou desistindo. Que queria o jogador por empréstimo. Aí veio o Flamengo, tentou o empréstimo, eles não, só compra, não sei o que. Aí ele conversou um pouco mais, tudo bem, a gente empresta, porém tem essa cláusula. Fim do contrato, vocês vão ter que comprar o jogador. E aí o Flamengo desistiu de vez, não quis isso, esse acordo. E aí, Corinthians quieto, como não houve compradores, o Benfica pegou e falou, a gente tem que emprestar o jogador. Ô Corinthians, você estava atrás dele aqui, aí entrou em acordo com o Corinthians, basicamente já está selado o acordo. Corinthians e o jogador já estava, tudo ok. Então ele vai ficar por empréstimo. O Corinthians, tanto X de jogos, se passar aquilo, o Corinthians vai ter opção de compra. E esperamos que, querendo ou não, ele venha e desempenhe um bom futebol, né? E com certeza ele deve entrar na vaga do Gil, porque se o Gil não sair, aí tem coisa no elenco. Tem panela ou o Luxemburgo tá fazendo alguma coisa errada, né? Alguma coisa tá acontecendo. Mas enfim, aí ele tem 27 anos, fez um ótimo campeonato lá na época do Santos, né? Por isso que ele foi contratado pelo Benfica. No Benfica ele acabou se contundindo, teve uma séria lesão e aí depois voltou, não atuou como antes, né? Não estava atuando, porque também não deram tanta chance para ele, que tinha outros zagueiros lá bons também lá no time. E assim, ele vai vir por empréstimo, vai ganhar 800 mil no Corinthians, contrato de 1 ano, então eu acho que foi uma ótima contratação, porque é um baita de um zagueiro, né? Esperamos que seja a zaga titular Murilo e Lucas Veríssimo. Deve ficar uma baita de uma, se não for a melhor do país, né? Mas enfim, quem tem a ganhar é o Corinthians. Bom, falamos uma ótima notícia, né, de zagueiro. Agora temos uma outra ótima notícia. Pois é, Luan. A saída de Luan. Bom, já é uma contratação, né? Basicamente, né? E aí ele simplesmente teve a confusão lá contra os torcedores, né? Bateram nele e tal. E aí acabou pressionando o jogador. Enfim, aí o Corinthians e ele sentaram e ambos selaram sem despesas para ambos. Então, simplesmente não terá custos nenhum dos dois. Ele não pede mais nada para o Corinthians não deve mais nada para ele. E ele vai seguir o rumo dele, né? E assim, no Corinthians ele ganhava praticamente 800 mil. Aí falaram um acordo de 400 mil, né? O Corinthians paga metade, o Grêmio paga a outra metade. E aí ele fica lá no Grêmio. Aí também não aceitaram. Mas enfim, agora como acabaram selando esse acordo, ele vai ganhar, de acordo com fontes lá do Sul, ele simplesmente vai ganhar 50 mil. Para você ver como um jogador é um cara de pau, né? Ele simplesmente aceita ganhar 50 mil para estar lá e que não é nem certo de que ele vá jogar, né? Mas assim, ele baixou. Olha, o salário de 800 mil para 50 mil. Aqui no Corinthians ele não podia ter feito mesmo? Pois é, né? Podia simplesmente pegar e falar, Corinthians, vocês colocam eu de volta aí no elenco, não sei o quê, e eu vou querer ganhar metade ou menos da metade ou algo do tipo.
Isso porque ele fala que ele é torcedor do Corinthians, né? Já foi aí em muitos estádios, papapá, toda aquela conversa fiada. O jogador é safado mesmo, não tem outra hipótese, sabe? Eu acho que todo mundo tava dando muita moral pra ele, coisa que ele não merece. Tem jogadores que merecem muito mais do que ele e oportunidades muito mais do que ele teve. Enfim, então, basicamente essa semana aqui é capaz dele já ir pro sul, vai com Deus e não olhe para trás, e é isso. Bom, vamos falar de Matias Rojas. Bom, ele jogou, né, no fim de semana contra o Bahia e simplesmente acabou se contundindo e tal, e aí ele ficou dúvida para o jogo e simplesmente, de acordo com o Marco Belo, ele não está com uma lesão. Foi basicamente uma pancada, né? Foi um pouco mais forte. Mas assim, ele parece que vai estar já amanhã já como até titular do Corinthians. O Luxemburgo acabou nem dando lista de relacionados. Acho que justamente também por causa disso, né? O Gabriel Moscardo não vai realmente poder participar, dificilmente, eu acho que ele não vai, mas teremos também a volta do Roger Guedes, né? Então a gente vai com força máxima para amanhã. Esperamos que o Corinthians ganhe de uns 2-0 e é isso. Assim, pelo menos o começo dessa semana aqui está sendo muito bom, né? Diferente da semana passada. E Corinthians! Fim de semana agora, o que houve? O Emerson Sheik. Ele fez um comentário falando sobre o Gil, que ele não vem jogando, né? Ele tem uma baita de uma história no Corinthians, só que ultimamente ele não vem jogando bem e tal. E aí alguns jogadores do Corinthians não gostaram, né, do que o Sheik falou. Aí o seu Fagner foi um deles que simplesmente pegou e falou quem é ele, né, para falar dentro e fora de campo, como o Sheik era, né? Mas assim, eu acho que o Emerson Sheik falou uma coisa que até os torcedores pensam sobre o Gil, né? Ele assim, eu acho que já fez muita coisa pelo Corinthians. Tá na hora da gente reciclar, colocar um jogador mais novo e eles pelo menos ser opção de banco, porque como titular não tem como, cara, não tem como. Não tem como. Ele pode ter jogado aí os últimos jogos bem, tudo bem, mas assim, jogou bem porque a gente só tem ele, basicamente, né? Então assim, é uma situação complicada. Como agora vai ter o Lucas Veríssimo, então esperamos que a zaga seja Lucas Veríssimo e o próprio Murilo. Eu acho que os dois juntos, acho que vai ser melhor a zaga do país, para falar a verdade. Mas é assim, então o Emerson Sheik acabou fazendo isso, o Fagner falou essa baboseira também. Depois o Cássio ainda mandou lá a foto dos três juntos, né? Fagner, Gil e Cássio. Só que assim, vendo tudo isso acontecer, dá para se entender também que há uma panelinha, porque toda vez que fala fala algo contra Fábio Santos, Gil, Cássio ou Fagner, sempre tem eles ali entre eles, um fica defendendo o outro. Então é complicado isso, né? Eu acho que o técnico também tem que dar um puxão de orelha e mandar alguns jogadores calar a boca e jogar mais, né? Porque o Fagner mesmo, ele não tá como antes, não tá, ele tá deixando a desejar. Tudo bem, entre os citados, ele é o que mais tá jogando bem. Sim, concordo. Só que assim, era para ele jogar muito mais do que ele vem jogando, né? Mas é assim, amanhã o Corinthians vai jogar contra o São Paulo. A gente vai ter lá o Roger Guedes, vai ter Matias Rojas e Companhia Limitada, né? Então a gente
Esperamos que o Corinthians vença essa partida por pelo menos 2-0. Vencendo 2-0, aí dá para sonhar, né? Dá para sonhar uma final. Se ganhar de 1-0 vai ser meio complicado, porque o jogo de volta vai ser lá no Morumbi. Então é bom ganhar pelo menos de 2-0. Se for mais, melhor ainda, né? Mas o próprio Luxemburgo não deu a lista de relacionados, não deu a escalação, mas a escalação deve ser a mesma aí contra o América, né? O América Mineiro. Basicamente deve ser a mesma. Só o Moscardo que não deve realmente atuar, né? Por causa da... ele tá fazendo tratamento ainda, né? Mas assim, tirando tudo isso aí, começamos com a boa semana. Bom, mas é isso. Mas é basicamente isso. Então desejo uma boa semana a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu! Fui!